Ele teve que fugir quando era bebê. A vida dele foi uma vida em que ele experimentou a contradição de pecadores. Ele, sendo Deus, veio a esse mundo, se tornou um de nós, e do dia que ele nasceu até o dia da sua morte, ele só sofreu a contradição dos pecadores. Mas ele nunca desistiu. Ele não parou de pregar, não parou de fazer milagres, não parou de abençoar as pessoas, não parou de amá-las, amou-os até o fim, traído, abandonado, contradito, atacado, acusado injustamente, julgado injustamente, chicoteado, esbofeteado, torturado, morto e sepultado. Considere atentamente a vida de Jesus e faça essa conta, faça essa comparação, para que você, com o que ele ganhou no final. Ele está sentado à direita de Deus. Você tem que se desembaraçar do pecado que tenazmente lhe assedia. A referência que o nosso autor faz aqui ao pecado que tenazmente nos assedia pode ser, primeiro, a nossa natureza pecaminosa. Porque ela de fato nos assedia tenazmente. Ela está constantemente nos inclinando ao mal. Constantemente nos levando a desejar aquilo que certamente será um empecilho à corrida cristã. Do nosso próprio coração brota aquilo que atrapalha essa maratona. Ele pode estar se referindo ao pecado particular, o nosso pecado natural, a nossa natureza pecaminosa. Segundo, ele pode estar se referindo ao pecado de maneira geral. O pecado, essa natureza pecaminosa, ela se manifesta em ações, se manifesta em atitudes. E essas coisas, elas estão nos assediando o tempo todo. Terceiro, ele pode estar se referindo às tentações do mundo, que são um empecilho para o corredor cristão. E essas tentações vêm do mundo, vêm dos amigos, vêm do próprio Satanás, vêm do ambiente que nós estamos, de fato, o pecado nos cerca de perto, como está dito aqui no original grego. Mas alguns estudiosos entendem que o nosso autor aqui está se referindo àquele pecado que você sabe qual é. Seu pecado predileto, aquele que lhe assedia tenazmente. Que é isso que ele tem em mente aqui, um pecado específico, que faz com que a sua carreira cristã seja difícil, que funciona como uma peia, um laço, que lhe amarra, que dificulta, que lhe atrasa, que lhe prende, que lhe segura, impede você de prosseguir, que lhe cansa. E nós temos que nos desvencilhar dele. Como fazer isso? Ele já disse isso nos 10 capítulos anteriores, 11 capítulos anteriores. Você não aprendeu até o capítulo 11? Ele já falou como fazer isso. Né? Do capítulo 1 até o 11 são exortações sobre como abandonar o pecado, a mediação de Cristo, o sacrifício completo dele, a necessidade de arrependimento, de mudança de vida, de nos congregarmos, de receber a ajuda dos irmãos. Ele, até o capítulo 11, ele explicou como fazer isso. Agora ele diz, você tem que fazer. Você tem que se desvencilhar do pecado que tão de perto lhe cerca e que lhe assedia com tenacidade, sem desistir, constantemente, cruelmente, sem mercê, sem misericórdia. É isso que o pecado faz. Ele não tem compaixão. E nós temos que nos desvencilhar se é que nós queremos correr a carreira cristã. Mas, em quarto lugar, e talvez mais importante de tudo, ele diz no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. São 4 coisas. Ele diz que nós temos que correr a vida cristã como quem corre uma maratona. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Nos inspirando nas testemunhas que estão ao nosso redor, nos desembaraçando do sobrepeso, nos livrando do pecado que tenazmente nos assedia e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O Senhor Jesus é colocado aqui, então, como o exemplo inspirador, enquanto que essas testemunhas que são mencionadas, elas como que ficam de lado, não é? Jesus como que está lá na frente e é nele que eu estou fixando os olhos. Ele é o modelo maior, é o exemplo final, maior e último da galeria dos heróis da fé e que deve me inspirar acima de todos e de tudo. Em que sentido Jesus é minha inspiração
na corrida cristã. Primeiro, porque ele é o autor da fé. Autor no sentido de que é ele que tornou a fé possível. Porque ele é o objeto da fé. É nele que nós temos que crer. Porque não é só crer, mas crer na coisa certa, na pessoa certa. E ele é o objeto da fé. É nele que a nossa fé é depositada. E nesse sentido, ele é o autor da fé porque ele torna a fé possível. Então, é nele que eu estou olhando. À medida que eu olho para ele, a minha fé se fortalece e a vida cristã prossegue. Olhar aqui, olhar firmemente, significa olhar exclusivamente. A ideia no original é que você não esteja olhando para duas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que consegue fazer isso. Está olhando para uma coisa com o olho e com a outra está... Eu não estou me referindo ao usar olho. Mas tem gente que tem... A gente não vê coisa pelo canto do olho. Não é? A gente fica, às vezes está olhando para uma pessoa, mas a gente com o canto do olho está vendo o que está acontecendo. A ideia é que você esteja fixo. O seu olhar esteja fixo na pessoa de Jesus. Olhando firmemente. O foco é ele. Sem distrações. Sem distrações. É nesse sentido que ele é o autor da fé, porque quando nós pomos os olhos nele, então nós sentimos, já é um ato de fé, e esse próprio ato retroalimenta a fé, e a fé se fortalece. Ele é o autor da fé. Segundo, não só o autor, mas ele é o consumador da fé. Ele é, de todos os exemplos citados no capítulo 11, o supremo exemplo, porque em Jesus você vê a operação da fé do começo ao fim. Ele veio a esse mundo e, como homem, ele viveu pela fé. Jesus se relacionava com o Pai pela fé. Como diz aqui o autor dos Hebreus várias vezes, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Como homem perfeito, Jesus cria no Pai. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E como homem verdadeiro, ele cria perfeitamente no Pai. E o exemplo que é colocado aqui de fé está aí no verso 2. Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta pelo Pai, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. É nisso que residiu a fé do homem Jesus. O Pai lhe havia prometido a alegria. Qual era a alegria? A alegria da vitória, do triunfo, de realizar a obra da redenção, de se sentar à sua direita no céu vitorioso e receber todo o poder no céu e da terra. Mas o Pai diz, você não vai receber isso agora. Você primeiro vai suportar a ignomínia, você vai suportar a cruz, a vergonha, o sofrimento e a dor e o inferno. Pela fé, na confiança que ele tinha na promessa do Pai, Cristo suportou a cruz porque ele tinha em vista a alegria prometida. Isso é que é fé. Ele resolveu suportar a cruz porque ele cria que o Pai cumpriria a promessa. Ele seria ressuscitado dos mortos e ele seria elevado aos céus e exaltado à direita do Pai. Ele creu no Pai, por isso ele voluntariamente suportou a cruz. Ele é o maior exemplo de fé. Por isso que ele diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Consumador nesse sentido, porque nele, na sua vida humana, você vê o projeto de fé completo e consumado. É dito dos heróis da fé do capítulo 11, que muitos, ou que eles morreram na fé sem ter alcançado a promessa. Lembra disso? Pega aqui, por exemplo, capítulo 11. Verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O único que obteve até agora a concretização da promessa foi Jesus Cristo. O que é a promessa? A imortalidade no novo céu e na nova terra, a ressurreição dos mortos. E só quem teve até agora foi Ele. Ele é o primeiro da ressurreição e, por enquanto, o único. Então, nele a fé é consumada. Você vê o projeto de fé do começo ao fim, o plano de Deus ali realizado na vida do homem Jesus. Por isso, ele é colocado como o maior e último exemplo de todos, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Qual é o exemplo dele? É esse, que em troca da glória, em troca da alegria,
ele suportou a cruz e não fez caso da afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. A promessa foi consumada nele, a glória, a exaltação, a vitória final. O verso 3 vai na mesma linha. E há uma diferença aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Enquanto que no verso 2 ele diz assim: olhe firmemente, e eu já expliquei o que é que isso significa no original grego. No verso 3, considerar atentamente implica no original uma ideia de comparação. Considere, calcule, faça as contas, olhe, mas com o propósito de você chegar a uma conclusão. Considere o que aconteceu com aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus suportou muita oposição dos pecadores contra si mesmo. Quando ele morreu, já queriam matá-lo, Herodes. Ele teve que fugir quando era bebê. A vida dele foi uma vida em que ele experimentou a contradição de pecadores. Ele, sendo Deus, veio a esse mundo, se tornou um de nós, e do dia que ele nasceu até o dia da sua morte, ele só sofreu a contradição dos pecadores. Mas ele nunca desistiu. Ele não parou de pregar, não parou de fazer milagres, não parou de abençoar as pessoas, não parou de amá-las, amou-os até o fim, traído, abandonado, contradito, atacado, acusado injustamente, julgado injustamente, chicoteado, esbofeteado, torturado, morto e sepultado. Considere atentamente a vida de Jesus e faça essa conta, faça essa comparação, para que você, com o que ele ganhou no final. Ele está sentado à direita de Deus. Ele recebeu a promessa final, ele está agora à direita de Deus, tem todo o poder no céu e na terra. Isso significa que, se você perseverar na maratona cristã, sem você, olhando essas testemunhas, se desembaraçando do peso, se desvencilhando do pecado, tendo Jesus como exemplo, todo esse sofrimento um dia vai valer a pena. Porque a coroa da vida está ali preparada, o prêmio está reservado. E Jesus já entrou na nossa frente, ele é o primeiro. E nós estamos correndo. Mas para que nós recebamos a glória, a vitória, nós temos que perseverar. É isso que ele diz aqui. O terceiro ponto da minha mensagem é esse aqui. Qual o alvo de tudo isso? Final do verso 3. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Tudo isso é para que você não se fatigue, não canse. E como resultado você desmaie em sua alma. Desmaiar na alma significa você desistir. Você passar. Quer dizer, não é você apagou. Não quero mais, não dá mais, não posso mais continuar, cheguei ao fim das minhas forças, puf, desmaia. Deus não quer que você desanime, nem que você desmaie na sua alma, na carreira cristã, por causa das perseguições, das dificuldades, das contrariedades. Ele quer que você corra com perseverança. Vai ser difícil, vai ter sofrimento, vai ter adversidade, vai ter perplexidade, vai ter pergunta, vai ter momentos difíceis, de angústia, sim, mas olha a nuvem de testemunha, se livra do sobrepeso do pecado. Olha para Jesus, como no final, depois de suportar a cruz, ele recebeu a alegria que está proposta. Não desanime. Olhe para aquele que sofreu tanta contradição dos pecadores, mas não desistiu. Para que você também não desmaie na corrida cristã. Eu quero terminar então com essa aplicação. De que maneira essa passagem pode nos ajudar a perseverar, a não perder o ânimo, a vivermos a vida cristã com coragem, com ânimo, com disposição. Primeiro, e sempre é uma conclusão que a gente não pode fugir. Para que você se inspire nos heróis da Bíblia, você vai ter que ler a Bíblia. Quando ele diz assim, estamos cercados por uma nuvem de testemunha, onde é que está o testemunho dessas pessoas? Está no Antigo Testamento. Então abra a sua Bíblia, leia a história dessas pessoas. Medite na Escritura, tenha um plano constante de leitura, meditação e aplicação da Bíblia para a sua vida, porque o testemunho dessas pessoas está lá. Leia o Antigo Testamento, leia a vida de Davi,
Leia a vida de Moisés, de Abraão, medite nisso, tire tempo para isso. Não só, o Novo Testamento também, leia o livro de Atos, leia os Evangelhos, a própria vida do Senhor Jesus. E eu ainda diria mais, compre bons livros de biografia dos grandes homens de Deus. Vá numa boa livraria evangélica e leia a história de Carlos Spurgeon, a história de Calvino, de Lutero, de George Whitefield, dos missionários que foram os pais das missões de fé, de homens de Deus do período presente. Leia a história dos mártires na China, na igreja perseguida da China, por exemplo. E você vai olhar assim e dizer, meu Deus, meus problemas não são nada, comparado com os sofrimentos dessas pessoas, e eu aqui reclamando, querendo desistir, e reclamando de Deus. Eu não conheço nada que cure mais a ingratidão do que ler boas biografias. Para você ter uma ideia do que é que outros estão passando, para você parar de pensar que o mundo gira em redor de você. E que ninguém nunca sofreu tanto quanto você. Vale as biografias. Vale a história dos mártires. O livro dos mártires de Fox está publicado, traduzido há pouco tempo. É um livro que traz a história dos primeiros mártires até mais ou menos a época da Reforma Protestante. É um livro barato. Compre, leia, você vai gostar. Estamos cercados de testemunhas. Tire os olhos de você. Olhe para os outros. E se você não tem vontade de ler, não gosta de ler, então vai conversar com um crente que está sofrendo e que é firme. Crente doente, mas que nunca desistiu. Peça o testemunho deles, converse com eles. E aí você vai ter uma ideia de que seu sofrimento não é nada. Mas a primeira coisa é essa daí. Segunda coisa que eu recomendaria é essa questão de você se livrar do sobrepeso. E é preciso que nós tomemos uma medida radical, porque a desistência, o desmaio da alma vem, porque o crente carrega culpa. Muita culpa, é um fardo que faz com que a sua carreira se torne cada vez mais pesada. E só tem uma maneira de se livrar da culpa, é se livrar daquilo que causa a culpa, o pecado, a atitude errada, o hábito, o compromisso, o relacionamento pecaminoso, que faz com que a sua consciência seja carregada e que torne a sua vida um fardo. Você precisa se livrar disso, ter leveza de alma, ter uma consciência tranquila. E é preciso atitude para fazer isso, disposição, uma decisão de que você vai, de fato, começar uma carreira nova, uma vida nova na sua vida, uma fase nova na sua vida. Você vai começar agora, vai continuar essa maratona, mas agora sem aquele peso horrível que você vinha carregando. E talvez, por último, você esteja lidando com gente que está querendo desistir. Talvez um filho, talvez um marido, talvez uma esposa, talvez um amigo, gente que está desanimando. Tem tanta coisa que você pode fazer para ajudar essa pessoa, não é? Ficar perto, chegar perto, orar por ela. Diz assim, olha, tem vários sermões lá no site da igreja a respeito de Hebreus, não é? E não só de Hebreus, vários outros temas, bons sermões lá, baixa, lê livros, eu quero orar contigo, ficar perto, encoraja, dá o exemplo desse pessoal. Tem tanta coisa que você pode fazer por alguém que você está vendo que está querendo desistir e ir para trás. Não perca a oportunidade de abençoar alguém e de ajudar alguém que você está vendo que vai desistir. Talvez jovens universitários, chegam na universidade, a hostilidade é muito grande contra o jovem cristão na universidade. Procura grupos de estudo bíblico. Procura, se não tem, forma um. Deve ter mais crente na sua classe, em outras classes. Procura, faz um grupo de apoio, de oração, vamos estudar juntos. Tem tanta literatura boa a respeito da relação fé e ciência. Resposta a ateus, resposta a evolucionistas. A racionalista, marxista, tem muitas respostas dadas por estudiosos cristãos. Porque o alvo de Deus é que você corra com perseverança a carreira que está proposta, para que você chegue ao fim, para que você seja vitorioso e receba a coroa da glória que Deus prometeu aos que chegam ao final. Amém? A primeira verdade que devemos manter em nosso coração é que o desânimo é uma experiência humana e não uma fraqueza espiritual. Até mesmo os grandes homens e mulheres de fé enfrentaram momentos de desânimo. O profeta Elias, em 1 Reis 19, ficou tão desencorajado que desejou a morte. No entanto, Deus não o abandonou.
Em vez disso, ele enviou um anjo para confortá-lo e fortalecê-lo. Isso nos lembra que, mesmo em nossos momentos de maior desânimo, Deus está presente e nos oferece o sustento necessário para continuarmos a nossa caminhada. Portanto, quando o desânimo se apresenta em nossas vidas, é essencial que nos voltemos a Deus em oração. Em Filipenses 4:6, Paulo nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A oração não é apenas um ato de pedir, mas um momento de entrega e confiança em Deus. Quando trazemos nossas tristezas e ansiedades a Ele, nos abrigamos sob sua proteção e encontramos uma paz que desafia a lógica e as circunstâncias. Além disso, é fundamental buscar conforto nas Escrituras. A palavra de Deus é a nossa âncora em tempos de tempestade. Em Salmo 42:5, o salmista fala consigo mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Este versículo nos ensina a importância do autoexame. Em vez de deixarmos o desânimo nos consumir, somos chamados a conversar conosco mesmos e a lembrar da fidelidade de Deus. Meditar nas promessas contidas na Bíblia nos fortalece e renova nossa fé. Outra maneira de vencer o desânimo é por meio da comunhão com outros crentes. Em Hebreus 10:24, encontramos um encorajamento para não abandonarmos a nossa congregação, mas sim para estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. A comunidade de fé é um presente de Deus para nós. Ela nos oferece suporte, amizade e encorajamento nos momentos difíceis. Não devemos enfrentar nossos desafios sozinhos. Ao compartilhar nossas lutas com nossos irmãos e irmãs, encontramos esperança e unidade.